Eu vou falar um pouco para vocês sobre a história da Lúcia, que era minha sogra, e ela nasceu em 1931. Esse momento, esse recorte da história dela, eu vou fazer é de 1944, numa fase que o Brasil estava entrando na Segunda Guerra Mundial, quando já estava até terminando esse episódio. A Lúcia, ela veio de uma família de imigrantes italianos e com muitas dificuldades, né, financeiras na época, e ela tinha assim o sonho de estudar, de aprender. Ela era uma pessoa muito ativa. Só que assim, naquela época não era possível ter o estudo para a família inteira. Então o irmão, por ser homem, foi o escolhido, e ela fez assim somente até o quarto ano primário, e daí ela já começou a trabalhar ajudando os pais em costura, trabalhando como podia. Por ela ser muito curiosa, ativa, ela acabou desenvolvendo uma amizade com o seu Ulisses, que era de uma banca de jornal, era um jornaleiro, e ele deu o primeiro exemplar de um jornal feminino na época, que era a única publicação que existia, que chamava-se o Jornal das Moças. Então, aqui nós temos a Lúcia, e aqui esse era o Jornal das Moças. É uma edição de abril de 1944. Essa era uma publicação que ela assim absorvia, que ela gostava muito, porque ele trazia muitas informações das mais variadas possíveis, de moda, de beleza, de propaganda, textos. Nesse jornal a gente chegava até ter cursos de inglês, frases que eles faziam a correção no próximo exemplar, e também de espanhol. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que era essa publicação da época. Ela gostou tanto desse jornal que ela guardou todos os exemplares e ela fez um livro disso. E é nesse livro que eu tive acesso para estar mostrando isso para vocês. Então aqui, por exemplo, a gente tinha os piadas, que eram todas as semanas eles colocavam textos, propagandas. Tinha uma parte que se chamava Evangelho das Mães, que orientava como cuidar dos bebês, das crianças, qual que era a melhor alimentação, roupa adequada, textos sobre inveja, por exemplo, propaganda do óleo à patroa. Aqui eram os exercícios de inglês que eles corrigiam sempre no próximo número. Havia propaganda, inclusive, de cinema, né? Mas toda numa linha muito machista, né? Então, por exemplo, esse filme A Irmã do Mordomo é uma linda criadinha que queria cativar o patrão. Isso tinha muita saída, esse tipo de filme na época. Era muito interessante também o editorial desse jornal. Onde está escrito aqui a caixa, era um editorial que, assim, ele era montado, esse jornal, baseado nas contribuições que os seus leitores faziam. Então, quem queria escrever textos, poemas, piadas, contribuíam para esse jornal. E o editor responsável, ele respondia aqui se seria publicado ou não o texto que você enviou, mas de uma forma muito estranha, né? Então ele explica primeiro que a profissão de jornalista foi regulamentada em 1944, então que sempre teria que ter uma identidade em cada texto que fosse publicado. Poderia até ter o pseudônimo. E aqui, por exemplo, ele colocava uma resposta para o senhor Manuel Bastos, que mandou, né, o trabalho dele, assim: o seu trabalho, Sombra da Noite, é completamente inaproveitável. Os seus erros formam nele um verdadeiro amontoado. Não me é possível dar-lhe publicação. Tudo muito direto, né? O outro exemplo da Lúcia Maria, em que ela coloca: ambos os trabalhos que você me enviou, A Maldade e o Ciúme, e A Consciência e o Amor, são inversos, maus versos por sinal. Nenhum deles revela qualquer mérito, nenhum, portanto, sairá. Então, tudo muito direto, que até a gente brincou que se a Sandra fizesse isso com a gente, eu acho que a gente não ia estar continuando no curso com ela, né?
Havia muita propaganda do tempo de guerra, né? Então tinha um vinho reconstituinte, reforçando, né, o poder. Então, se você for fraco, você não vai poder usar o uniforme da guerra. Então, tome esse vinho Silva Araújo. Tinha também as propagandas relacionadas à mulher. Então, o que eu tenho conhecimento, até conversei com as minhas avós e tudo mais, é que assim não existia na época nenhum produto para menstruação feminina. E assim a Johnson lançou nesse ano de 44 essas toalhinhas, que são toalhinhas que elas eram reaproveitadas, eram lavadas, não era descartável como a gente tem hoje, mas foi o primeiro produto direcionado a isso. Ninguém falava de menstruação, era uma coisa que as mulheres tinham que comprar pano, fazer as toalhinhas dela, então esse é o primeiro produto que foi lançado para essa finalidade. Uma outra coisa também que eles colocavam era com relação à propaganda de batom. Então, eles tinham uma forma, um marketing muito diferente, né? Então, eles colocam assim lábios que perturbam, e aí quando você chega mais perto, é qual o seu tipo de lábios, né? O que é um lábio alegre, aristocrático, sensual, sincero, frívolo. Então, nesse tempo de pandemia, que a gente só usa máscara, né? Não dá nem para testar qual lábio que a gente tem, né? Mas eu achei muito interessante a forma como eles faziam essa propaganda. Uma outra coisa também, assim, que ainda relacionada à mulher, é com relação à lavagem íntima, né? E eles indicam o uso de lisoforme. Então, esse produto aqui, por exemplo, ele coloca uma mulher com cara de sofrência, né? E ela coloca assim: o que terei feito para perder o amor do meu marido? E no texto explica que para evitar as irritações, corrimentos, problemas ginecológicos, você teria que fazer uma lavagem com lisoforme. Hoje é uma coisa que a gente nem imagina essa possibilidade, é um produto extremamente agressivo, né? Mas era o que se usava na época. Shampoos Aristolino, né? Um nome já muito diferente. Ginástica da mulher. Então, eles já indicavam que você tinha que preparar o seu corpo, porque eles citam aqui a questão de Adão e Eva, e que o homem é um lobo e precisa que a sua presa seja sensual, seja bonita. Então, aqui eles já colocavam a questão da ginástica não como saúde, mas como uma questão de estética mesmo e de beleza. Mas o que a dona Lúcia mais gostava era a questão da moda. Isso ela sempre mostrava para a gente. E aí esses modelos, tudo aqui vinham com moldes e ela costurava. Então aqui para vocês verem, olha, o meu dedo aqui apontando, essa era a Lúcia. E aqui esse primeiro vestido do lado esquerdo é o que ela usou como referência para poder fazer a roupa dela. Também tinha a questão de bordados, e também foi bastante emocionante, eu achei o carbono que ela usou para tirar esse molde aqui, vocês veem que está até marcado, né? Então, se tirava o modelo do bordado. E também, assim, tinha muito, assim, de propaganda, né? Assim, feitiçarias, ou para como conquistar o homem amado, né? Também era uma propaganda, mas tem toda a história de você utilizar pena de coruja, e aí no final utilizar o batom Colgate, né? Mas é interessante a forma como eles faziam essa propaganda. Com relação ao vestido de noiva dela, que foi ela que fez, ela também utilizou esse modelo, né, daqui dessas roupas aqui de renda, e está aqui o vestido, essa daqui a Lúcia, no casamento dela, o vestido que ela fez, com o parâmetro das roupas que tinha nesse jornal. Bom, então, esse é um pedaço da história da Lúcia. Ela foi uma pessoa feliz, ela foi uma pessoa que se adequou ao que ela conseguiu na época, né? E depois ela teve muitas outras possibilidades, ela foi absorvendo e foi mudando, mas eu achei que esse momento, esse recorte do ano de 1944 foi o que formou a expectativa de vida dela, era o que ela tinha acesso às informações, tá bom?
É isso. Grande Lúcia.